Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Se estamos aqui, Senhor, é para te adorar. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor, porque os nossos olhos foram descobertos. E um dia nós podemos te conhecer e ver ao Senhor e sermos chamados templo do Espírito Santo de Deus e fomos feitos homens e mulheres segundo a tua imagem, Senhor. Obrigado por nos revelar, por se revelar a cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Saber que o nosso Senhor está voltando para buscar a sua igreja gloriosa. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós precisamos entender o que foi o sacrifício do Senhor Jesus. Nós precisamos entender o que significa cear. Cear, não existe nada mais sublime do que poder cear e participar da mesa do Senhor. Nós estamos celebrando que Ele morreu, que Ele derramou seu sangue por mim e por você, mas também estamos celebrando que Ele em breve voltará para nos buscar. Aleluia! Nós estamos celebrando que em breve Ele voltará para nos buscar. Aleluias. Senhor, nós te louvamos, adoramos e agradecemos o teu nome, Senhor. Senhor, nós nos humilhamos diante da tua presença neste momento, Senhor, declarando o teu senhorio, a tua majestade. Declaramos, Espírito Santo de Deus, que tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Aleluia. Senhor, toma a nossa vida agora nas tuas mãos, como sempre, Senhor. Eu repreendo toda a artimanha do inimigo em nosso meio agora, em nome do Senhor Jesus.
Leva cativo os pensamentos, oh Senhor, até mesmo as intenções do coração de cada um de nós, cativos ao Senhor neste momento, Senhor. Blinda-nos, ó Deus, em Tua presença agora, Papai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, ministra segundo a Tua vontade para a vida de cada um de nós, Senhor. Pai, eu repreendo toda a artimanha mais uma vez do inimigo em nome do Senhor Jesus. Repreendo até o meu eu, as minhas vontades, as minhas palavras, eu repreendo a minha carne, eu repreendo tudo em mim agora em nome do Senhor Jesus, para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo falando, Senhor, através dos meus lábios neste lugar, Senhor, para a minha vida e para a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Senhor. Continua, Senhor, cumprindo em nós a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor a cada dia. Continua edificando a Tua igreja, Senhor, a cada dia pelo qual ela foi chamada a edificar e ser formada, Senhor, ó Papai, santa e irrepreensível ao Senhor. Edifica-nos, Senhor, mais uma vez para a Tua honra e a Tua glória em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, família. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Amém. Para alguns, hoje eu não preciso fazer assim, não, hoje eu tenho a toalhinha. Glória a Deus. Para alguns, ele é o filho, simplesmente ele é o filho de José. Para outros, simplesmente ele é o filho da Maria. Para outros, ele é o filho do carpinteiro. Mas para outros, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vai depender do seu nível de intimidade com Ele. Vai depender do nível que você o conhece. Vai depender do nível que Ele se revelou e se revela para você a cada dia. E eu quero te perguntar, quem é Ele para você? Quem é Jesus? Pergunte aí para você, mas feche os seus olhos e diga assim: quem é Jesus para mim? Quem é o Senhor Jesus para ti? Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. É interessante como a pastora Celeide disse aqui que muitos de nós todos chegaremos diante do Senhor e Ele vai dizer assim: vinde, amado meu, fostes fiel no pouco e no muito eu te acrescentarei. Amém? Quem é que vai ouvir essas palavras do Senhor? Amém, glória a Deus. É interessante como a pastora Celeide colocou, aonde algumas pessoas não ouvirão isso do Senhor, infelizmente. E é interessante como a maioria de nós tem recebido a mesma palavra. Todos nós que temos vindo à casa do Senhor temos comido e bebido da mesma fonte que sai deste púlpito. Seja através da minha vida, seja através da vida de qual pastor seja, através da vida do irmão Ícaro, de cada irmão que tem edificado, a vida que o Senhor tem usado a vida para edificar a vida de cada um de nós. É interessante como todos temos recebido a mesma porção, a mesma revelação da palavra do Senhor, dia após dia, culto após culto. E refletindo nesta tarde na palavra do Senhor, o Espírito me levou a uma palavra que fica no Evangelho de Mateus, aonde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele diz assim, a palavra diz que ele sai da sua casa. Mateus capítulo 13, versículo 1, onde a palavra do Senhor diz que ele sai da sua casa. Vamos lá acompanhar. E a palavra do Senhor diz assim: e tendo Jesus saído de casa, naquele dia ele estava assentado junto ao mar. Ou seja, ele saiu da sua casa, assentou-se na praia
E ajuntou-se muita gente a ele. Diga assim: ajuntou-se muita gente. Ajuntou-se muita gente a ele. De sorte que, entrando ele num barco, se assentou, e estava toda a multidão em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em meias pedras, aonde não havia bastante terra, e logo nasceu, porém, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Para uma pessoa normal que conhece um pouco da palavra do Senhor, ele lê a palavra ali, e a palavra diz que o Senhor Jesus saiu da sua casa e foi para a praia. Mas nós que conhecemos ao Senhor, que conhecemos as histórias do povo de Israel, nós sabemos que qual a descendência que seria como a areia da praia no mar? Qual é a descendência? Dos filhos de Abraão. Ou seja, Jesus saiu da sua casa, ele saiu dos céus. Uma pessoa que não entende, ele estava simplesmente contando uma história que ele foi para a praia. Porém, para quem conhece profundamente, verdadeiramente ao Senhor, ele está dizendo ali sobre o reino de Deus, onde ele sai do céu, sai da sua casa celestial, ele vem para a praia, vem ao meio do povo de Israel ali na praia. E de repente o povo se ajuntou-se de grande forma, que ele teve que sair da praia e ir para o mar. Ou seja, ele saiu de Israel, da areia, e foi para as nações, na multidão no mar. Para aquele que não conhece ao Senhor, simplesmente ele foi para a praia, mas não. Ele começou a revelar o reino de Deus para aquelas pessoas que estavam ali. E ele continua dizendo, por forma de parábolas o que eram histórias contadas pelo Senhor para a multidão. E ele contou essas palavras que eu acabei de repetir para você, que é a parábola do semeador. E de repente, terminando de ouvir essas palavras, imaginem só Jesus ali no mar, em cima do barco, pregando para aquela multidão que estava na praia. Todos estavam ouvindo da mesma forma a mesma palavra. A mesma palavra. Diga assim: todos ouviam a mesma palavra. Porém, nem todos recebiam da mesma forma. Por isso que eu disse no começo, para muitos Jesus é somente o filho do José. Para outros ele é o filho do carpinteiro. Ele é o carpinteiro, filho do carpinteiro. Mas para outros ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que em breve voltará para buscar a sua noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E o engraçado é que de repente alguns de seus discípulos saem da praia, da areia, e vão até o barco onde Jesus está. E chegando no barco, eles perguntam, vamos lá no capítulo 13, versículo 10, perdão. A palavra do Senhor diz assim: e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que falas por parábolas? E Jesus respondeu-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Diga assim comigo: Pergunte para você mesmo: papai tem se revelado para você? Ou ele ainda é o filho do carpinteiro para você?
quem Ele é para você. Para a multidão, Ele não se revelou, mas para os íntimos, aqueles que deixaram o comodismo de estar na praia, aqueles que conheciam e queriam mais do Senhor, eles tiveram um pouco mais de revelação a respeito do que estava acontecendo. Diga assim para o irmão que está do seu lado: é essa revelação que Ele deseja te dar. É a este nível que Ele te deseja te levar. E para que a gente possa continuar na história, a palavra do Senhor em Mateus, vamos abrir Mateus capítulo 12, versículo 33. Quem aqui é íntimo do Pai? Levante a sua mão. Vamos ler essa palavra aqui. Ou fazei a boa árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Vamos todos em uma só voz dizer: porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelas suas atitudes o Senhor te conhece. Pelas suas atitudes o Senhor, pelas minhas atitudes o Senhor me conhece. É possível a árvore boa produzir maus frutos? É possível a árvore má produzir bons frutos? Pelo seu fruto o Senhor diz quem você é. Olhe para as suas mãos. Quais são os seus frutos? Quais são? E o interessante é que toda aquela multidão ouviu a mesma palavra. Todos nós ouvimos a mesma palavra no sábado. Todos nós ouvimos a mesma palavra na Pipa Home. Todos nós recebemos na live também de terça-feira. Porém, alguns são edificados de uma forma e alguns de outra. Muitas vezes eu repito aqui em cima deste púlpito que quando o primeiro culto nosso aqui nessa igreja, depois que nós saímos da minha casa, depois que saímos do parque, depois que viemos aqui para este lugar, o Senhor nos deu uma palavra onde Ele estaria edificando. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vamos lá, irmã Amanda, por favor, só para que você possa acompanhar comigo. A palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, aleluias. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. A cada culto, a cada live, a cada palavra que eu e você escutamos neste altar, a minha e a sua vida precisa e é edificada pela palavra do Senhor. A cada dia o Senhor tem edificado a vida desta igreja, para que ela chegue aonde Ele precisa que ela chegue. Porque se até mesmo a igreja não for edificada pela palavra, quem dirá eu e você? Todos nós precisamos ser edificados pela palavra do Senhor. A cada dia o Senhor tem nos edificado. Como aquela multidão, todos ouviram a palavra, porém poucos tiveram a revelação do que ela queria, do que o Senhor Jesus desejava se revelar através daquela palavra. E o interessante é que, conversando com o pastor Rodrigo Barusco esse final de semana que passado, que ele esteve aqui, e nós conversávamos a respeito de uma classe de pessoas. Se você, a maioria de nós conhecemos a história quando os israelitas saíram do Egito em direção à terra de Israel, em direção à terra de Canaã, aonde a palavra diz ali, em Deuteronômio capítulo 27,
capítulo 25, versículo 17. Vamos colocar lá para que a gente possa acompanhar também. A palavra do Senhor diz assim: lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando você saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Aleluia. Quem são os amalequitas? Eles eram um povo inimigo do povo de Israel, responsável por atacar e matar todos os israelitas que ficavam para trás no meio do caminho. Existe uma classe de demônios especialistas em pegar crentes presa fácil que vão ficando para trás. Eu costumo dizer que a nossa caminhada com Deus, a cada culto nós subimos um degrau. Porém, hoje nós vamos estreitar um pouquinho mais isso. Na sua vida, aproximadamente você sobe 25.550 degraus em direção aos céus. Mas pastor, que conta é essa? Salmo 90, 10 diz assim, que ao homem é natural que ele viva uns 70 anos. Quanto mais 80, mais vai ser com muito cansaço e enfado. 70 anos são aproximadamente 25.000 dias. A cada dia que você precisa e deve ser edificado pela palavra do Senhor, a cada dia que o Senhor deseja construir em você algo novo, e você não permite que Ele construa, é um dia que você fica deficiente com a edificação que o Senhor deseja edificar a sua vida. Vou dar um exemplo mais prático. Quando você falta um culto, e o Senhor vem nos edificando, culto após culto, culto após culto, Ele nos edifica. E a palavra de hoje eu perdi, e no próximo sábado eu venho. A palavra de hoje é uma lacuna que vai ficar faltando na minha vida. É uma área que deixou de ser edificada na minha vida, do que o Senhor tem construído no meio de todos aqueles que estão conosco. Cada culto que você não vem é um caminho que você está ficando para trás. Cada Viva Roma que você perde, você deixa de ser edificado. Lá no Brasil nós costumamos dizer que, eu lembro quando eu me converti, algumas pessoas falavam assim, se converteu, mas não vira crente fanático, não. Essa é a estratégia que o inimigo tem para te afastar do Senhor. Essa é a estratégia que o inimigo tem para te afastar do Senhor. Eu e você fomos chamados a sermos íntimos dele. E de repente, Mateus capítulo 13, versículo 10, só para que vocês possam entender. A palavra do Senhor continua dizendo: e acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: por que falas em parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Diga assim para o irmão que está do seu lado: aquele que tem, receberá com abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. E a palavra continua dizendo assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não vejam, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviam de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, porque não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se converteram,
e eu os cure. Existe uma classe de pessoas que vem a Jesus pelo que Jesus pode dar. A maioria da multidão veio até o Senhor Jesus na praia pelo que Jesus poderia dar, que era o pão e o peixe. Mas o Senhor te deseja dar muito mais do que o pão e o peixe. O pão e o peixe não é nada perto do que o Senhor deseja se revelar para mim e para você. Diga assim para o irmão que está falando, não é só o pão e o peixe. O pão e o peixe é para quem quer ficar no leitinho. Diga para ele, o pão e o peixe é para aquele que não conhece ao Senhor. Mateus capítulo 13, 18, a palavra continua dizendo assim. Aí o Senhor Jesus começa a falar não mais para toda aquela multidão que estava na praia. Eu imagino que o Senhor Jesus começou a falar em um tom mais baixo de voz, onde ele falava só para os discípulos que estavam ali, perto do barco com ele, onde ele começa a revelar o que dizia aquela palavra. 13:16, perdão, irmã Amanda. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vocês veem. Você já imaginou quantas pessoas estarão no inferno desejando ouvir e ver o que eu e você estamos vendo e ouvindo hoje da parte de Deus? Você já imaginou isso? E não viram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí vem a revelação da palavra. Entre quem você quer estar? Entre a multidão ou entre os íntimos? Quem você é para o Senhor? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E o Senhor Jesus começa a se revelar. E ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Cada palavra que sai deste púlpito, cada palavra que sai da live, é uma bomba atômica que o Senhor injeta na sua vida. O semeador é o Espírito Santo de Deus, aonde ele tem ali, a sua bolsa cheia de sementes, cheia de palavras, cheia de sementes, onde ele vai e coloca a semente no meu coração e no seu coração. Agora o detalhe é: o que estamos fazendo com essa semente que temos recebido? Com a revelação que bilhões de pessoas amariam ter, que eu e você estamos tendo essa revelação e não tem, mas eu e você temos a palavra revelada por Ele, através das Escrituras. E o Senhor Jesus disse que algumas sementes caíram à beira do caminho quando o semeador semeava. Mas o que a beira do caminho representa? Eu imagino que, se nós olharmos aqui nessa sala, se fosse de terra, isso tudo aqui, aonde as pessoas mais passam, seria uma terra mais dura, não é verdade? Onde a terra está muito pisada. E aonde a semente é jogada, onde a terra está dura, o que acontece? Ela não vai germinar. Diga assim para o irmão que está do seu lado: eu tenho certeza que você não tem um coração duro. Diga para ele, profetiza sobre a vida dele. Deixa ele ver esses dentes lindos que você tem. Diga para ele: eu tenho certeza que você não tem um coração duro.
fica imaginando o Espírito Santo de Deus. Cada palavra é como uma flecha que Ele solta em direção da minha e da sua vida. E essa palavra, ela precisa entrar no nosso coração. Porém, imagino que aqueles que estão à beira do caminho, a palavra até tenta entrar. Ela até tenta. Ela até tenta. Porém, o coração está tão endurecido que é impossível germinar dessa forma. Diga para ele, diga para o irmão que está do lado, não, você não tem um coração assim. Sorria para ele, diga assim, não, você não tem um coração assim. Não tem, não pode ser. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: e de repente o Senhor continua se revelando na parábola do semeador. Ele diz assim: a próxima classe de sementes onde o semeador semeou é numa terra onde uma terra ela tinha algumas pedras no meio dela, aonde a semente ela até alcança a terra, ela vai um pouquinho para baixo da terra. Porém, quando ela começa a nascer de tantas pedras que tem ao seu redor, logo ela morre sufocada pelas pedras. Logo ela morre sufocada pelas pedras, porque ela não tem raiz para sustentá-la. Porque o seu crescimento não vem de cima, vem da raiz. Quando eu e você temos a nossa vida edificada no Senhor, pode vir o vento, as chuvas, e eles vão dar contra aquela construção. E a construção vai fazer o quê? Vai continuar intacta. Não é assim, irmão Caio? A construção ela vai continuar de pé. Porém, se o vento vem, a chuva vem com força contra ela e ela cai, é porque as raízes eram fracas. E de repente ele continua dizendo assim, que o semeador continua semeando. E de repente ele semeia em uma terra que tinha muitos espinhos. E o interessante da terra com espinhos é que a semente ela germina na terra com espinhos. Aquela árvorezinha ela começa a brotar. E ela começa a crescer. E ela toma uma forma de uma árvore. Porém, os espinhos que estão à sua volta a impedem de frutificar, de cumprir o papel da semente, de cumprir o papel da semente. Nós sabemos que os espinhos na palavra de Deus, a palavra espinho, representa o pecado. Quem aqui sabe quando o espinho começou a existir na terra? Os estudiosos da palavra do Senhor sabem que o espinho entrou na terra quando Adão e Eva pecaram. Não só quando Eva pecou, mas Eva pecou, porém Adão consentiu com o seu pecado, ambos foram culpados. E eles foram postos para fora do jardim do Éden. E uma das consequências do pecado deles era que a terra seria amaldiçoada também com espinhos. Consequência do pecado. A pessoa até é uma árvore, porém os seus pecados, os espinhos, a sufocam. E é interessante que o espinho entrou na terra através de um homem e de uma mulher. Quando um rei guerreava com outro rei no passado, era natural que o rei vencedor, ele ficava com todos os despojos.
tudo que o outro reino possuía, o rei que venceu tomava para si, para fazer o seu reino mais forte. Porém, quando Jesus estava ali na fortaleza Antônia, quando um soldado o avistou lá, o filho do José, o filho do carpinteiro, sendo ali no caminho da crucificação, o soldado disse assim: ei, lá diz o homem que diz que é rei. E ele vai e faz uma coroa do quê? Para o Senhor Jesus? Uma coroa de espinhos. Jesus levou sobre ele o quê? As nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele. Como é a palavra? O castigo que estava sobre ele traz-nos paz. A coroa de espinhos significava os despojos do rei que perdeu. Satanás tinha perdido. Oh, ele não tem mais poder sobre aqueles que são de Cristo. Até o inimigo se rendeu inconscientemente através da vida daquele soldado, colocando uma coroa de espinhos no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Quando eu e você estamos em Cristo, o pecado não tem poder sobre a nossa vida. Pelos frutos, o Senhor te conhece. Pelas suas atitudes, Ele te conhece. Não adianta, meus irmãos, você falar para mim: eu amo Jesus, eu amo Ele, as suas atitudes serem outras. Nós estamos vivendo um evangelho real nos dias de hoje. Eu não vivo um evangelho, eu não prego um evangelho aqui em cima para que quando você chegue diante de Jesus, Ele fale para você: ei, para trás de mim que eu não te conheço. A palavra que você aprende aqui neste altar é uma palavra que você vai ouvir, se você praticar, que você vai ouvir: vinde, amado meu, foste fiel no pouco e no muito, eu te acrescentarei. Essa é a palavra que você e eu temos aprendido nesta terra. A palavra verdadeira do Senhor. Agora, o Senhor Jesus continua dizendo, Ele diz assim: enfim, Ele diz assim: enfim, encontrei uma terra, aonde a terra era fértil, aonde essa terra vai produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Esta é a terra que o Senhor está à procura. A terra onde vai produzir frutos para Ele. Frutos para Ele. A terra que vai produzir para Ele. Quem recebeu a revelação da palavra? Somente os discípulos. Somente os mais íntimos receberam aquela palavra revelada. Não foi toda a multidão. Não foi. Obrigado, amor. O semeador está procurando corações férteis para semear nessa noite. Corações onde Ele pode se revelar de uma forma sobrenatural. Ele não está à procura de pessoas que queiram o peixe e o pão, mas Ele está à procura de se revelar para pessoas que precisam e querem se aproximar mais do Senhor, não pelo que Ele pode dar, mas sim simplesmente pelo que Ele é. Amém. O tempo de vir para o Senhor pelo que Ele podia dar já passou. Nós estamos vivendo a igreja dos últimos dias, aonde a igreja é chamada para viver. Como a igreja do arrebatamento. Diga para o irmão que está do seu lado: não é de forma natural que se vive.
de forma sobrenatural que se vive. Mas pastor, como viver de forma sobrenatural? É simplesmente ouvindo a palavra do Senhor e praticando a palavra. É simplesmente a palavra diz, Senhor, não, a palavra diz, o Senhor ensina, não roube, não roube. Para não dizer outras coisas. Simplesmente comece a viver a palavra do Senhor todos os dias na sua vida, simples assim. E de repente, de filho do carpinteiro, ele vai passar a ser para você o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. De repente, quando a sua terra se tornar uma terra fértil, você vai começar a ter revelações que você jamais teve da parte do Senhor. Mas é preciso ser uma terra fértil. É preciso ser uma terra fértil. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de si, de você mesmo. Pra fora, tem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, o semeador, nesta noite está à procura de corações Aleluia. com uma terra fértil nesta noite, Bendito é o poder. aonde ele possa confiar a sua semente que vai gerar frutos, aonde você vai plantar somente uma vez e vai colher frutos de 1 por 100, a 60 e a 30 por 1. É para esses corações que são férteis é que eu gostaria de chamar aqui na frente nessa noite. Se você é um coração com terra fértil, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar pela sua vida e o Senhor vai entregar a semente que Ele precisa entregar na sua vida nessa noite. E você vai frutificar como você jamais frutificou. Mas somente venha se você tem terra fértil aí no seu coração. De cada um, Senhor, que compõe a tua igreja, Senhor, que hajam frutos a 100, a 60 e a 30 por 1, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, papai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, meu amado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar, Senhor, cada irmão que está aqui dentro da tua igreja agora, papai, em nome do Senhor Jesus, com toda a sorte de bênçãos, tanto espirituais, naturais e em todas as áreas da vida de cada um de nós, Senhor. Que haja, Senhor, principalmente a tua presença fartamente em nosso meio, através do teu Espírito Santo, Senhor, todos os dias dessa semana. Pai, que o Senhor possa dar sonhos proféticos, que o Senhor possa dar visões, que o Senhor possa derramar dons, que o Senhor venha derramar tudo mais que for da tua vontade na vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Pai, também, Senhor, que o Senhor possa abrir portas onde não existem portas. Se existe alguém em nosso meio precisando de uma porta aberta, que assim se abre em nome do Senhor Jesus. E que também, Senhor, o Senhor possa abençoar tudo, Senhor, tudo onde o seu povo colocar as suas mãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje
e sempre, em nome do Senhor Jesus. E de em paz, que o Senhor nos abençoe. Se Deus é por nós,